Olá, como vai? Tudo bem? Bem-vindo ao meu canal. Eu sou o arquiteto José Carlos Moraes e vamos dar continuidade à série de apresentação dos nichos de atividade do arquiteto urbanista. Como eu já comentei no primeiro vídeo, a arquitetura é uma das profissões mais diversificadas no mercado. E a formação do arquiteto urbanista é, por excelência, eclética, ou seja, lança mão de elementos colhidos em diversas fontes e disciplinas. Uma das tarefas de um arquiteto urbanista é, por exemplo, acompanhamento de obras e a verificação de compatibilidade entre vários projetos que compõem uma construção. Minha intenção com este vídeo não é ensinar em detalhes as diversas disciplinas de um projeto, mas dar uma noção de como reconhecer um bom projeto. Vamos iniciar com a análise do projeto de hidráulica e como evitar erros primários de um projeto. Eu vou utilizar como suporte didático o programa Hidros da AutoQI. É uma versão antiga, mas que eu uso até hoje. Vamos para a tela do computador? Vamos lá? Então, estamos aqui então com a tela principal do Hidros aberta. E o nosso projeto começa com a importação dessa planta que a gente chama de máscara, que é uma planta baixa vazia, apenas com os pontos de consumo, ou seja, torneiras, bicas, vasos sanitários, ok? E o primeiro estudo que nós vamos fazer aqui é lançar as colunas. Não? A gente primeiro localiza o melhor ponto, não? Para a entrada da tubulação da concessionária com o hidrômetro e faz a subida com a coluna de alimentação até a caixa d'água. De lá, vamos descendo os tubos de alimentação, que é as colunas de alimentação. Cada vez que eu lanço uma coluna, por exemplo, no terceiro pavimento, esse aqui é um projeto que tem três pisos na parte da frente, 2 pisos na parte de trás. Então, cada vez que eu lanço aqui uma coluna, ela se repete nos andares abaixo. E aí, então, eu vou para os andares abaixo e vejo se aquela posição é uma posição boa, né? Se não passa por porta, por janela. Então, a água fria 3, como, por exemplo, né? Que alimenta a minha cozinha no primeiro andar. Então, eu joguei aqui, saí daqui da caixa d'água, fiz uma derivação e resolvi descer nesta parede. Então vamos lá para o segundo pavimento. Será que está uma escolha boa? Ok, não tem nada, não tem janela, não tem porta, não tem nada. Vamos voltar então, vamos lá para o térreo. Ok? Então está aqui pertinho, né, da pia, da cozinha. Então eu tenho aqui um registro e a distribuição para a bica da cozinha e para o filtro, ok? Sim, a partir daí então eu vou fazer a distribuição em meus pontos de consumo, tá? O projeto de hidráulica, na minha opinião, é um dos projetos mais complicados de você representar, porque ele nunca fica totalmente representado, por exemplo, em planta ou em corte. Então, se convencionou representar o projeto de hidráulica em isométrico, em perspectiva isométrica. É que nós vamos abrir aqui agora. Ok? Então, está aqui a minha perspectiva isométrica da instalação de hidráulica. Né? Então, aqui nesse ambiente, por exemplo, eu tenho 2 colunas de descida. Cada coluna tem um registro, tá, de manutenção.
Aí eu pergunto, pô, por que eu não desci apenas com uma coluna nesse ambiente, com um registro e fiz a minha distribuição? Por dois motivos. Primeiro, para evitar grandes tensões de distribuição, que eu vou ter aqui várias conexões e vários metros aqui de tubo e a perda de pressão. E outra que eu tenho uma porta aqui, né? Então, o que faria um pedreiro desavisado? Ele desceria com uma coluna ou aqui, faria a distribuição para esses pontos de consumo. E chegando aqui, o que ele faria? Aqui eu estou a 60 centímetros, né, de altura. Ele subiria, contornaria a porta, desceria e distribuiria para esse lado. Uma questão importante em instalação hidráulica, que é uma dica de ouro, você pode perceber que você vê que um projeto está bem feito quando a coluna que desce, ela distribui água apenas na horizontal e colunas descendentes, de tubulações descendentes. Ou seja, a tubulação de água nunca sobe. A única, vamos dizer assim, exceção é o ponto de consumo de chuveiro, que desce na coluna, né, passa por um registro e sobe para o chuveiro. É a única exceção. O resto, toda a tubulação desce, corre na horizontal, desce, corre na horizontal, desce, corre na horizontal. Essa é uma instalação interessante. Porque o que aconteceria? O que aconteceria se eu contornasse aqui a minha porta? Na parte de cima, cria-se um bolsão de ar quando faltar água. Né? Quando a tubulação se esgotasse, estivesse vazia por uma falta de água, por uma manutenção, aqui em cima formaria uma bolsa de ar. E às vezes a pressão da água não tem força para empurrar essa bolsão de ar para fora. E aí você tem aqui uma parte da instalação sem água. Você tem água na caixa d'água, tem água na concessionária, mas você fica sem água em uma das partes das instalações. São esses bolsões de ar que ficam nas instalações, que sobem e descem. Ok? Aqui nós temos uma outra representação em perspectiva, né? Já com todas as cotas. Né? Eu não gosto de trabalhar com cotas na perspectiva. Eu vou demonstrar um projeto meu e como é que fica. As minhas cotas ou ficam na representação em planta, na planta baixa, ou eu represento um quadrinho com todas as alturas dos pontos de consumo. Ok? Isso aqui, né, nós estamos vendo aqui apenas a isométrica com as cotas. Agora, imagine esse desenho com as cotas e com todas as identificações de diâmetro de tubulação aqui. Identificação de peças. Isso aqui ficaria muito congestionado de informação. Aqui nós temos um barrilete, né, que é a minha caixa d'água principal. Geralmente, quando é prédios, né, que precisa de um reservatório de água considerável, né, a gente divide a caixa d'água em duas seções para que uma possa entrar em manutenção enquanto a outra está com água. Né? E temos aqui duas saídas de água. Uma para o barrilete principal, que capta água um pouco mais alto, e outra que capta água no fundo da caixa d'água. Isso aqui nós damos o nome de reserva técnica de incêndio. Então, a concessionária não tem manutenção, não tem água na rua. Então você gasta água até esse limite. A partir daqui você não gasta mais água nos pontos de consumo. O que nós temos aqui é a reserva técnica caso haja um incêndio, tá vendo? Para combate de incêndio. Aqui nós temos um outro exemplo de instalação, né? Com aquele exemplo que eu te falei, que o tubo de subida, a única exceção é o chuveiro. Tá? Então temos aqui uma coluna de descida, uma distribuição na horizontal, desce outra vez aqui para alimentar o vaso sanitário, e a minha única subida é o chuveiro. Ok? Aqui eu tenho uma representação isométrica completa de uma instalação hidrossanitária com água quente, inclusive. Né? Isso aqui é só didático, porque não tem como você levar isso aqui para a obra.
Isso é um desenho didático, é uma perspectiva 3D de instalação. É só para que você consiga fazer um estudo. Esse estudo serve muito bem para você fazer um estudo de interferência entre projetos. Então, se aqui eu já tivesse um projeto de estrutura, um projeto de elétrica, um projeto hidrossanitário, então eu faria um estudo de compatibilidade. Geralmente isso aqui está num programa 3D em que eu posso girar essa perspectiva, né, em vários ângulos e fazer esse estudo. Aí você vai me perguntar, bem, mas então qual é a dificuldade de se fazer um projeto de instalação de hidráulica? A maior dificuldade é o cálculo de perda de pressão ao longo da instalação. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui essa bica de pia como o último ponto de consumo dessa instalação e vou pedir ele para me mostrar qual é a pressão neste ponto. Então está aqui a minha tabela. Então está aqui, são todos os trechos, né, desde a caixa d'água, trecho 1 até o último trecho. E aqui eu tenho a vazão e vou fazendo os cálculos aqui. Diâmetros, começou com 40 lá na caixa d'água, veio diminuindo até 20 milímetros. Velocidade, tá? O L, né, o comprimento, comprimento equivalente, comprimento total. E aqui são as perdas de altura, tá? Em metro de coluna de água, ok? Então vamos voltar lá. Aqui. Pressão estática total, 3,20. É a minha altura da caixa d'água, está 3,20. Perda de carga total, 1 MCA. Pressão dinâmica disponível, 2 MCA. Pressão mínima necessária, 1 MCA. Então, situação, pressão suficiente. Ok? Então minha instalação está ok. Se neste caso aqui do hidros, se ele não me amostra essa tabela ou me amostra pela metade, é porque tem algum trecho sem conexão, né? Eu esqueci de conectar, né? Um trecho ou um andar, ok? Ou se ele mostra a tabela e eu chego aqui e coloco aqui pressão insuficiente, eu tenho que mudar a configuração da instalação para diminuir as perdas ao longo da instalação. Você pode fazer isso em mão? Pode, existe uma tabela com tudo isso, com as distâncias, com os comprimentos, com os diâmetros. Cada trecho, cada conexão tem suas perdas e você vai ter que calcular isso tudo na mão, ok? Um programa como esse facilita bastante. Então, finalmente, aqui nós temos o projeto agora em CAD, né? Pronto para ser impresso. A primeira folha nós temos aqui todas as referências de colunas em planta, com as cotas em planta, cotas dos pontos de consumo e cotas dos registros, né? Posição de registro, posição de ponto de consumo, né? As cotas referentes à planta, a planta baixa. Muito importante também é a lista de material gerado pelo hidros, ou seja, margem de erro é 0, ok? Então nós temos aqui o isométrico, que nós já tínhamos visto lá na tela do hidros. Simplesmente eu importei para aqui para o CAD. Segundo pavimento, perspectiva isométrica. E aqui é o que eu te falei, são as medidas verticais. Então eu tenho um quadrinho que tem todos os elementos, né, todos os pontos de consumo e todas as medidas. Tá vendo? Medida de chuveiro, do registro de chuveiro, tá? Daqui da caixa acoplada, da ducha higiênica. Então tem todos aqui, são todos os pontos. Eu não preciso ficar repetindo essa informação ao longo de todo o projeto. A caixa do hidrômetro, técnica de construção da cisterna, aterramento da cisterna e o detalhe da instalação de caixa d'água.
Então esses detalhes eu já tenho pronto, né? Eu só faço algumas correções para cada tipo, para cada projeto, correspondente a cada projeto. Ok? E aí? Gostou das dicas? Você agora já é capaz de fazer algumas críticas quando se deparar com um projeto de hidráulica com erros banais, mas que podem trazer muitas dores de cabeça para o futuro usuário. No próximo vídeo, vou dar seguimento com a análise de um projeto de esgotamento sanitário. Até lá!